A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Damos graças a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele tem nos dado. E agora vamos fazer como fazemos sempre, vamos entregar a Deus este momento através da nossa oração. Queremos fazer todos juntos agora, em nome de Jesus. Oremos, Pai Santo, Eterno, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, mais uma vez de aprendizado, e mais uma vez, Senhor, pedir a Ti que através do Teu Espírito Santo, as nossas mentes sejam iluminadas com as revelações da Tua Palavra. Assim eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a nossa aula de hoje, queridos, eu queria pedir que você fizesse a sua inscrição lá no nosso canal, desse o like, fizesse seu comentário, aciona lá o sininho e quando a gente postar novos vídeos, novas aulas, você vai ser automaticamente informado, tá bom? Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, que têm dado retorno. E se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, marca lá o sininho e com certeza você vai ser abençoado com isso. Também quero dizer que a aula de hoje vai ser bem especial, porque aqui na lateral vai ficar sendo mostrado o passo a passo de tudo que nós iremos falar. Vai ter os versículos, vai ter os pontos principais, então você agora... Na aula você vai poder pausar e ver qual é o versículo que a gente colocou, ver qual é o ponto que nós vamos estar tratando. Então, hoje também vai ter essa novidade. E nós queremos preparar outras aulas com a participação de outros irmãos da nossa igreja. A convite nós já estamos fazendo aí alguns contatos e eu creio que na próxima aula já teremos alguns irmãos fazendo companhia aqui conosco. Então, vamos lá para a aula de hoje. Mais uma vez eu peço a você que pegue aí seu caderno de anotação, sua Bíblia, pegue aí seu lápis e faça aí todas as anotações que você achar importante, né? Eu sempre costumo dizer isso, quando a gente anota vai ficar lá o registro, vai poder consultar futuramente, então é muito bom que você faça isso. Bom, como os irmãos já sabem, estamos estudando terceiro trimestre de 2020. A lição tem seu tema central: os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Como hoje é a quarta aula, mas eu gostaria de lembrar um pouquinho o que a gente já estudou, porque é uma sequência, né? Esses estudos da nossa revista, ele tem uma sequência lógica do que a gente está falando. A primeira aula que a gente viu, o título dela é o Daniel ora por um despertamento. Então a gente viu que Deus preparou o profeta Daniel, porque a profecia que ele tinha lançado através do profeta Jeremias, do cativeiro de Israel ser 70 anos, já estava chegando no tempo, então Deus desperta Daniel para orar por essa ação. A segunda lição é o despertamento espiritual é um milagre, né? Despertamento espiritual, quem traz esse despertamento é Deus. Ele faz isso através de um milagre, ou seja, de um poder divino. Não nasce do homem, é estritamente de Deus. A lição passada é o despertamento renova o altar. A gente viu que Deus nos desperta para que a gente, nesse momento de reconquista, nesse momento de recomeço, a primeira coisa que seja levantada, organizada, é o nosso altar de oração, né? Aquele momento da nossa vida, do nosso dia, 1 ou 2 ou 3, ou quantos momentos você reserva, ele seja levantado novamente e esse trabalho seja feito. Na aula de hoje, a lição número 4, de 26/7/2020, o título vai dizer assim: a construção do templo enfrentou oposição. Então a gente vai ver o que foi que aconteceu quando começou a ser reerguido o templo. A leitura bíblica em classe de hoje, da lição de hoje,
está no livro de Esdras, capítulo 4. Os versículos estão salteados. É importante que você pegue aí sua Bíblia, acompanhe comigo. Como eu sempre falo, a leitura bíblica ela vai dar a referência para tudo que nós iremos estudar em cada ponto da lição de hoje, né? Então é importante que sempre a leitura bíblica seja feita em cada aula, porque essa leitura vai mostrar o que nós iremos estudar. Eu vou ler de forma pausada, porque os versículos estão, como eu falei, salteados, e o comentarista conta a história, né, do que vamos estudar hoje, e como os versículos não estão em ordem, então vamos ler de forma bem devagar, para que a gente possa ir entendendo o que o comentarista foi separando do texto bíblico, através desses versículos, da história de hoje. Então, Esdras 4, versículo 7, vai dizer assim: E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabael e os outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaístas e afarsaquitas, tarpelitas, afacitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas e lamitas. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, em qual tempo? Esse é o verso 11. O 12. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. O 13. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Verso 15. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e província, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem, desta maneira não terá expulsão alguma desde a banda do rio. Verso 21. Agora, pois, dai ordem para aqueles homens parem, a fim de que não se edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso. Por que cresceria o dano para o prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sisai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Muito bem, queridos, entrando aqui na introdução da nossa lição, o primeiro ponto que eu separei aqui, o altar, centro do culto judaico, já tinha sido restaurado. Havia sacrifício e expiação pelo pecado sendo oferecido ao Senhor. Veja que, como a gente falou na aula passada, o primeiro ponto, primeiro passo, vamos dizer assim, já tinha sido feito. O altar já havia sido reerguido e o sacrifício, a expiação pelo pecado já estava sendo oferecido ao Senhor.
né? O segundo momento era um momento também muito especial na vida do povo de Deus pós-exílio, que era a reedificação do templo, um lugar de adoração e comunhão com o Todo-Poderoso. Então, o próximo passo agora era reerguer o templo. É justamente o que vamos falar hoje. Quando o povo judeu, ao chegar em Jerusalém, depois de sair do cativeiro da Babilônia, eles ergueram o altar e agora já estavam reedificando o muro. Eu separei o versículo de Esdras 4, versículo 4, que está na lição, que diz assim: todavia o povo da terra delimitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Eles estavam bem quietos, né? Estavam eufóricos para aquele momento de edificação do templo. E por último, os homens se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reconstrução. Veja, meu irmão, que o que a gente vai ver hoje, que houve uma oposição daqueles moradores ali que tinham ocupado a circunvizinhança ali de Israel, de Jerusalém, dos territórios ali do povo de Deus, e eles não estavam satisfeitos com aquele retorno, não estavam satisfeitos em vê-los reconstruir o altar e agora reconstruir o templo, né? Se infiltraram e o objetivo era atrapalhar e impedir a reconstrução, né? Talvez você esteja enfrentando algumas lutas, né? Porém, não desanime. Se alguém estiver entrando aí no meio da tua caminhada, não se preocupe. Mesmo que você perceba que o objetivo dessas pessoas seja atrapalhar a tua caminhada, não se preocupe. A lição nos diz hoje, vai nos ensinar hoje em confiar num Deus que pode tudo, sabe de tudo e tem todo o controle em suas mãos. No tópico 1, meus amados, a nossa lição vai estar assim: os alicerces do templo são lançados. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma grande solenidade. A celebração sempre foi uma característica do povo de Deus, né? O povo de Deus é um povo alegre, é um povo que celebra, é um povo que está sempre adorando a Deus de forma festiva, de forma alegre, né? Porque temos recebido de Deus as conquistas, né? Então, além de ser uma coisa natural, a celebração ela é uma expressão de gratidão, né? Nosso Deus é um Deus de conquista, é um Deus de vitória. Ele sempre proporciona essas conquistas para nós e é natural que haja essa celebração. É muito natural que nós que fazemos parte do povo de Deus, ao receber de Deus essas conquistas, cada um de nós venhamos a celebrar cada uma delas, porque é motivo de sempre dar graças a Deus por cada vitória, por cada batalha conquistada, né? O Salmo 100 vai dizer, já no seu primeiro versículo: celebrai com júbilo ao Senhor. É um chamamento ali do salmista para que a gente esteja sempre celebrando, fazendo festa por cada uma das conquistas que Deus tem nos dado. Seguindo o primeiro tópico, no ponto 2 vai dizer assim: a reedificação do templo. O templo é um ponto de referência, meus amados. Naquela época, as colunas, o templo erguido, era o local onde Deus manifestava a sua glória, né? Onde Deus vinha e falava ali com os sacerdotes, descia com o poder, o sacerdote sentia a presença de Deus. Mas a gente sabe hoje que o templo de Deus somos nós. Cada um de nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Mas o templo físico não perdeu a sua importância, né? A ideia já do templo construído ainda lá em Israel ainda serve para o dia de hoje. A nossa congregação, lá onde você atua, lá onde é a tua igreja, né, tem a sua importância.
como por exemplo, eu citei aqui, eu enumerei 3 importâncias da igreja, do templo, da instituição, daquela congregação que você participa. A primeira delas, a comunhão do corpo. Salmo 133 vai dizer assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é lá que eu vou sair da minha casa, o meu irmão vai sair da casa dele, lá nós vamos nos encontrar para promover a comunhão que o Evangelho coloca em nossos corações. Vamos compartilhar tudo o que temos, as nossas necessidades, as nossas conquistas, e lá juntos vamos sentir o que é ter um irmão, amar ao próximo, né? Vai ser ali uma aula prática, vamos dizer assim, né? Atuando ali nos momentos de culto, nos momentos de louvor, né? Então lá vamos estar juntos em comunhão. Lá também vai ser o local onde vamos aprender, né? Através dos ministros levantados por Deus, os pastores, os mestres, os evangelistas, a pregar o evangelho, né? Lá também vamos ter a educação cristã. Todo crente, ele vai crescer espiritualmente, ele vai receber o caráter de Cristo. Isso vem através da educação ensinada pelos homens de Deus, o ministério. Então os pastores, os mestres, os evangelistas vão nos ensinar a pregar a palavra de Deus, né? Lá na igreja vamos estar juntos, aprendendo e saindo para pregar a palavra de Deus, né? E vamos estar aprendendo o que Deus deixou para nós no caráter espiritual, de forma que a gente cresça como uma edificação bem estruturada, o caráter de Cristo seja implantado em nós, certo? Está lá em Efésios 4, 11 e 12, vai estar explicando isso. Também a igreja vai ter um papel importante na sociedade. Ela vai manter, né? Eu botei aí a manutenção da moral cristã na sociedade. A gente vê hoje, por exemplo, que a sociedade tenta desvirtuar a ideia que Deus deixou de casamento. É um exemplo, certo? Casamento que Deus deixou, a ideia de casamento que Deus deixou é homem e mulher, macho e fêmea se unindo e dali saindo os filhos. Então, qualquer outra ideia fora isso é contra a Bíblia, é contra o ensinamento de Deus. E a igreja tem o papel em defender esses ensinamentos, né? Na sociedade também tem outros compromissos que o cristão aprende ali na congregação, ensinado pelos pastores, como ele vai se portar, a conduta dele na sociedade, o que ele vai defender de Deus para a sociedade. Ele vai defender que tem que seguir as leis, que tem que ser um bom pagador, comprar e pagar, certo? Ele vai defender que tem que ser um bom marido, não pode ser um homem espancador, não pode ser um homem beberrão. Então a igreja vai dar esse ensinamento a cada um dos crentes e eles vão levar isso para a sociedade. Então veja como é importante o trabalho da igreja. Após ter visto agora no primeiro tópico a importância da igreja, os fundamentos que foram lançados ali, e eles fizeram isso com louvor, com alegria, e a importância da igreja, vamos entender por que houve a oposição, né? Que é o título da lição de hoje. O tópico 2 vai dizer assim, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Naquele momento ali que o povo judeu estava voltando para a cidade de Jerusalém, reconstruindo os muros e agora edificando o templo, quem estava lá eram os samaritanos. Os samaritanos eram um povo misturado, o judeu com o assírio, e nessa mistura eles adoravam a Deus, eles serviam a outros deuses, adoravam outros deuses, né? Também temia a Deus, era uma misturada só, né? Vamos dizer assim, né? E junto com esse comportamento misturado, duplo, ora adorava a Deus, ora adorava outros ídolos, outros deuses, vamos dizer assim,
trouxe uma característica no comportamento desses samaritanos bem peculiar. Era uma pessoa, um povo de sentimento invejoso. Não se contentava de ver o progresso, a alegria do outro, né? Então o samaritano tinha essa postura, nem fazia e ficava querendo desfazer aquilo que alguém se levantava para fazer, né? Então era um povo bastante difícil, com essas características, mas interessante, irmãos, que Deus depois, lá na frente, não esqueceu do povo samaritano, né? Jesus conversa com a mulher samaritana lá em João 4, né? E ali ela manifesta uma conversão em Cristo. Então Deus mostra que não, mesmo o povo samaritano na história do povo de Israel, do povo judeu, na história da igreja já com Cristo, Deus, mesmo esses povos dando trabalho, essas nações sendo nações misturadas com outros deuses, mas Deus se importa com cada um deles, que Deus quer que todos cheguem à salvação. O ponto 2 vai dizer assim: os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Já 4 e os versículos 4 e 5. Né? Eu coloquei aí. A primeira coisa que eles fizeram foram de forma traiçoeira, entraram lá, pediu para ajudar, né? Ficaram ali envolvidos com a construção, mas logo o povo percebeu que eles estavam atrapalhando, né? Que eles não estavam cooperando. E geralmente isso acontece na vida da gente. Pessoas que vêm, né, têm esse caráter duplo, se envolvem na nossa vida, ou seja, na igreja, ou seja, no trabalho, na escola, se envolvem, mas se envolve de forma, como eu botei aí, né, de forma traiçoeira, para tentar nos destruir ou atrapalhar os nossos planos, né? Mas logo ficou notório. E como última cartada, porque quando o povo percebeu que eles estavam atrapalhando mais do que ajudando, expulsaram. E na hora que eles se expulsaram, eles usaram uma outra carta, né? Vamos dizer assim, usaram uma outra estratégia, que foi mandar a carta para o rei fazendo acusações mentirosas, né? Irmão, será que isso não está parecido com os dias de hoje? O povo que é contra Deus, é contra a palavra de Deus, se mistura traiçoeiramente, né? Aí atrapalha ali, em vez de ajudar, fica atrapalhando, botando do contra. E quando vê que não dá mais certo, aí lança uma mentira, né? Porque ele vai dizer que o povo de Israel não ia pagar os impostos, o povo não ia pagar os tributos, ia causar prejuízo, lançando uma mentira de algo que nem ainda estava acontecendo, ou claro que não ia acontecer. O povo de Deus sempre foi um povo que Deus estava ali, né, mantendo, como eu falei, a igreja tem esse papel de manter a lei, né, e eles já estavam criando uma mentira de uma coisa que nem ainda estava para existir, né? Muito parecido hoje com as tal das fake news, né, que aparece por aí. Então, meus amados irmãos, esse envolvimento dos samaritanos atrapalhando a obra de Deus foi tão forte que a obra parou, né? O rei deu crédito àquela carta, a obra parou e eles ficaram 15 anos com aquela obra parada, né? Então, esta era a situação, uma completa oposição, né? E eu faço uma pergunta, então, o que fazer diante dessa situação, né? Ou de uma situação semelhante a essa? O que devemos fazer? É o que vamos estudar no próximo tópico. E eu termino dizendo aí, vamos ver a reação do povo que confia em Deus. Vamos ver que tipo de reação devemos ter uma vez que confiamos em Deus. E entrando agora no tópico 3, eu quero lembrar que eu terminei o tópico 2 fazendo uma pergunta, né? Como reagir numa situação de oposição que o povo estava passando, né?
Aí o templo estava sendo reerguido e os samaritanos estavam ali fazendo a oposição. Primeiro se infiltrando, né? Depois mentindo, lançando uma fake news, vamos dizer assim, né? Então, o tópico 3 vai dizer assim: como se explica a falta de resistência dos judeus? Sabe, irmãos, o que aconteceu? Os judeus ficaram quietos. Tanto é que, como eu falei no tópico passado, quando chegou a ordem do rei suspender, mediante a mentira, suspender a obra, e ficou 15 anos parado, os judeus ficaram quietinhos, não fizeram nada. Né? O tópico 1 até vai dizer assim: os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção. Veja, meu irmão, não já tinha sido dado a ordem do rei? Não já tinha sido liberado o povo? Não já tinha sido liberado os recursos, como estudamos na aula passada, na aula retrasada? Né? E o comentarista até faz uma colocação que eu achei bem interessante. Ele diz assim: uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Então, o que aconteceu? Aquele povo ali, samaritano, era um povo de autoridade inferior, não podia passar uma ordem dada pelo próprio rei, né? Então, o povo de Israel, diante dessa situação, já deixou ali para nós o exemplo, sabe de quê? De falta de coragem. Eles ficaram amedrontados, né? Quando viram o rei parar a obra, acreditar naquela mentira, não reagiram, ficaram parados, meio com medo, né? E muita gente, irmãos, costuma não fazer isso, não reagir, por ele confundir, né? Eu coloquei: a falta de coragem não pode ser confundida com a postura pacífica. Tem muita gente que diz assim: não vou reagir porque eu sou um crente, eu não posso tomar esse tipo de postura. Não é bem assim, irmãos. Porque uma vez é você reagir na palavra de Deus, com sobriedade, com sabedoria, com mansidão, e você reage a uma situação adversa. Agora, porque você não quer reagir para dizer que é pacífico, isso é mais falta de coragem, isso é mais uma situação de medo do que ser pacífico, né? Então, eu vejo que as pessoas às vezes deixam de resolver um problema, deixam de resolver uma situação de oposição, porque se retrai demais. É uma posição, vamos dizer assim, muito retroativa, ficar ali numa posição de que, numa defensiva muito grande, não reagem, com medo de mostrar para os outros que, se reagir, os outros vão dizer assim: ah, mas ele é crente, ele reagiu. Como se o crente não tivesse direito de reagir. E se há uma reação, é porque houve uma ação, não é? A gente conhece isso. Então, meus irmãos, que essa fica a lição. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nós vamos dizer que Deus não nos deu um espírito de temor, né? Deus nos deu um espírito de coragem, né? Um espírito de amor ali para estar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. O segundo ponto do tópico 3 vai ter assim, o título, né? Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Agora entra a lição que vai servir para nós. Não podemos ficar parados numa posição de covardes, né? Temos que reagir. E a orientação que o comentarista nos dá, ele vai dar aqui 2 exemplos na palavra, que os judeus não deveriam ter ficado parados, eles deveriam recorrer a Deus, né? Então ele vai citar aqui o primeiro exemplo do rei Ezequias, que foi cercado por um grande exército, né? O exército do rei da Síria. Estavam ali ameaçando, dizendo que o Deus de Israel não ia livrar das mãos dele, daquele rei da Síria, que tinha um exército muito grande. As outras nações não tinham resistido, Israel também não ia resistir, não é? Mas aí o rei Ezequias vai orar a Deus. Esse texto está lá em 2 Reis, no livro de 2 Reis.
capítulo 19, os versículos 30. Também está narrado no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, né? Que naquele momento o rei Ezequias recorre a Deus, não ficou parado, foi recorrer a Deus, e numa noite só um anjo vem e mata 185.000 soldados, irmão. Então veja que a postura que nós devemos ter é essa, não podemos ficar parados, temos que recorrer a um Deus que deu a ordem para que a gente faça. Então, se existe a ordem de Deus, não deixe que uma ordem inferior cubra a ordem de Deus. Não se atemorize, não se acovarde, né? Se a situação está muito difícil, recorra a Deus, né? Se também não tiver muito difícil, mas já começou a ter um impedimento, recorra a Deus. Então, sendo um pequeno empecilho ou um grande empecilho, em todas as situações não devemos ficar parados e sim recorrermos a Deus. O outro exemplo é do rei Josafá, uma situação muito semelhante, né? Está lá em 2 Crônicas 20, o versículo do 1 ao 24. Josafá estava na mesma situação. 3 povos se levantam, né? Os amonitas, os moabitas, e vêm contra ele. Ele vai recorrer a Deus. A princípio ele até se atemorizou, né? Porque o temor é um sentimento natural. Mas o temor não pode nos paralisar, né? Então Josafá teve medo, mas o que ele fez foi buscar a Deus, ele foi recorrer a Deus, que era o que eles deveriam ter feito, é o que nós deveremos fazer, né? E na hora que ele convoca a Deus, põe todo o rei, todos os habitantes ali de Jerusalém, do povo de Judá, crianças, jovens, velhos, mulheres, até os animais fizeram jejum, e Deus levanta o profeta e diz aquela frase que a gente já conhece, né? Nessa peleja não tereis que pelejar, parai, ficai de pé e olhai o livramento, né? E eles vão para ali, para cima daquele monte, louva a Deus, e lá embaixo onde estavam os exércitos, uns guerreiam contra os outros, um matando o outro, e enfim, quando eles olham, tá eles todos lá, o texto vai dizer que não ficou um só de pé, todos foram mortos entre eles mesmos, né? E o povo de Israel não precisou levantar uma faca, uma espada, né? Não precisou levantar nada, porque Deus batalhou por eles. Então, o que devemos fazer é recorrer a Deus. Não tenha medo, recorra a Deus. Não deixe as forças espirituais da maldade ter domínio sobre a tua vida. O nosso Deus, é o Senhor dos Exércitos, nunca perdeu e nem perderá uma só batalha. Glória a Deus por isso. Entrando no último tópico da nossa lição, o tópico 4, vamos tirar aqui, fazer um fechamento da grande lição, do grande ensinamento que essa lição nos traz hoje, né? O título do tópico 4 vai dizer assim: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Ora, irmãos, a princípio os samaritanos estavam ali sentindo um gostinho de vitória, né? Porque o povo judeu parou com a obra. Já faziam 15 anos. A tristeza, o desânimo já tinha tomado conta do coração deles. Então, para os samaritanos, aquela manobra que eles fizeram de atrapalhar e depois levantar uma mentira, tinha tido sucesso, né? Mas Deus, meus irmãos, tem seus planos. Deus tem suas promessas. Deus não é menino para que a gente possa desfazer os planos dele, não. Qualquer homem chegar e desfazer, não. Aquilo que Deus promete, aquilo que Deus planeja, homem nenhum pode desfazer, né? Então, o povo estava ali desanimado, né? O povo estava se distraindo, porque o desânimo traz distrações, meus irmãos. Já fica a lição para nós: tenha cuidado com o desânimo, tenha cuidado com as barreiras que vêm nas nossas vidas e causa desânimo, porque o desânimo também traz as distrações.
né? E a gente distraído bota qualquer coisa no lugar de Cristo, se distrai com qualquer coisa. Como que você viesse no carro dirigindo e você pega o celular e aquele curto momento de distração pode lhe causar um grande prejuízo, não é? Então devemos ter muito cuidado com as distrações, com o desânimo, não é? Então, a lição de hoje, como eu falei, nesse tópico a gente vai fechar reforçando o ensinamento que essa lição nos dá, que é da gente recorrer a Deus, reagir diante das oposições, diante das barreiras que são lançadas. Se Deus, como eu coloquei, se já tinha chegado o tempo, né? Se já tinha chegado a ordem, o rei já tinha dado a autorização, já tinha liberado os recursos, o povo estava ali animado, já tinham até lançado os alicerces, já tinham reerguido o altar, já estavam fazendo sacrifício, né? Então, meus irmãos, não tinha mais como parar, não tinha mais como deixar que qualquer pessoa chegasse e atrapalhasse. Que esta seja a lição para as nossas vidas. Se Deus já te chamou, com certeza já te chamou, não pare por nada, não se desmotive, não se distraia, né? Eu disse aí, olha, para os dias de hoje, a ordem já foi dada. Marcos 16, 15. Ide e pregai o evangelho. Né? Jesus já deu a ordem, vá, meu irmão. Não deixe que nenhum empecilho lhe atrapalhe, não. Mateus 28, 19, a mesma coisa aí de fazer discípulo. E eu vou terminar essa lição repetindo a frase que está no tópico 3, né? E vai dizer assim, não pare diante da oposição. A ordem inferior não pode substituir a ordem superior. A ordem de Deus é a ordem superior, ela não pode ser substituída. E Deus já deu essa ordem sobre a tua vida, meu irmão. Deus já deu a ordem para que você vá, para que você erga os muros da tua vida, reedifique o templo, reedifique o altar, pregue a palavra, viva o evangelho. Então Deus já fez isso, meu irmão. Não pare, não deixe os empecilhos, não deixe aqueles que se levantam de forma traiçoeira atrapalhar a sua vida. Reaja, busque a Deus, Ele vai pelejar por você. Então eu quero encerrar essa aula de hoje agradecendo a Deus mais essa oportunidade. Pedir a você novamente que vá lá no canal, se inscreva, coloque o seu comentário, dê a sua sugestão, né? E logo logo estaremos com mais novidades. Eu quero encerrar como eu sempre faço, agradecendo a Deus, a minha família, agradecendo a todos os irmãos que têm orado por nós e que Deus nos ajude até a próxima aula, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.